Queridos irmãos, hoje nós vamos ouvir a pregação no Dia do Senhor 27. E hoje também vamos poder ouvir mais sobre o Santo Batismo. Então, para isso vamos ler, fazer uma leitura na Palavra de Deus, texto da Palavra de Deus, Gálatas, capítulo 3. Primeiramente essa leitura em Gálatas capítulo 3, depois vamos fazer uma outra leitura em Hebreus capítulo 10. Gálatas 3 diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anterior, meramente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador
não é de um, mas Deus é um. E, porventura, a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fossem a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futura, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos vestiste. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Agora, abra Hebreus capítulo 10. Vamos ler também os versos 19 até o 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado do corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. É aqui, irmãos. Ainda, irmãos, vamos também ler agora o Catecismo, domingo 27. A nossa pregação será na pergunta final do domingo 27, que é sobre o batismo também das crianças. Mas vamos ler todo domingo 27. Então, esse lavar, isso é tentando explicar o domingo anterior. Então, esse lavar exterior com a água por si mesmo remove os pecados, tem a ver com o que foi tratado anteriormente, né? Não. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purifica de todo o pecado. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar, regenerador e de purificação de pecados? Deus fala assim por uma razão importante. Ele nos quer ensinar que o sangue, o Espírito de Cristo, remove os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Então, a pergunta da nossa pregação dessa manhã: as crianças pequenas devem ser batizadas? Sim.
As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então, até aqui, irmãos. Como eu expliquei, a nossa pregação será nessa última pergunta. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, nas igrejas reformadas, tanto os adultos, como também as crianças pequenas, as crianças de colo, participam do culto no domingo. Os pais não têm hábito de deixarem as suas crianças em casa dormindo para vir à igreja. Os pais trazem os seus filhos para a igreja. Isso ocorre, irmãos, porque insistimos que tanto os filhos, tanto nós como nossos filhos, pertencem à aliança e pertencem à igreja de Deus. Nós não tratamos os nossos filhos como se eles fossem pagãos, como se eles fossem incrédulos, como se eles não pertencessem à igreja. Não. Nós trazemos nossos filhos para a igreja. Não só isso. Nós falamos sobre Deus para os nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos a orar, pois eles são santificados em Cristo. Eles são separados para participar de Cristo. Assim, esses nossos filhos também são membros da igreja. Esses membros pertencem a Cristo e são membros da igreja de Cristo. Eles também são batizados. E isso, irmãos, tem sido a norma da igreja, né? Isso tem sido a norma da igreja cristã desde o início. Podemos ver isso na história da igreja. Por exemplo, o pai da igreja, Irineu, que nasceu um pouco antes da morte do apóstolo João, já reconheceu a prática do batismo das crianças. Assim como Justino Marte, que nasceu em 138 a.C., também reconhece o batismo, já praticava. Tertuliano, nascido em 160 a.C., também reconhece. Cipriano, nascido em 253 depois de Cristo. E Agostinho, nascido também em 354 depois de Cristo. Todos esses pais da igreja reconhecem o batismo dos filhos dos crentes. E nos dias do catecismo, quando o catecismo é composto ali no período da Reforma, os católicos, os luteranos e os reformados praticavam o batismo das crianças, embora nem todos explicassem o significado do batismo da mesma forma. Os únicos que negavam a prática do batismo das crianças eram os anabatistas. Esse grupo era conhecido como um grupo radical, ou aquilo chamado da reforma radical. E realmente, radicalmente, eles eram diferentes, bem diferentes dos reformados. Mas hoje, irmãos, muitos dos que também se chamam cristãos reformados não praticam o batismo de seus filhos. Eles insistem que apenas os adultos podem ser batizados. E isso tem feito com que muitas pessoas questionem se estamos certos em batizar os nossos filhos. E também faz com que eles perguntem, ou façam esse questionamento,
se o debate sobre o batismo de bebês é tão importante assim. Muitos concordam que podemos aprender bastante. Eu concordo que podemos aprender muitas coisas com certos pregadores. Por exemplo, John Piper, que é um grande pregador e também professor, em que muitos os consideram como um campeão da fé reformada, porém é batista. Com isso, John Piper defenderá fortemente aquilo que ele chama de batismo do crente. Você pode ler isso melhor em seu livro, Irmãos, Não Somos Profissionais. Ali, ele também faz uma moderação para dizer que, ele mesmo, nas palavras deles, não elevo o tempo, ele diz essas palavras, não eleva o tempo, ou o modo do batismo como uma doutrina primária. Em outras palavras, John Piper não quer que a doutrina do batismo divida os crentes reformados deles. Pois ele diz, compartilhamos verdades essenciais, profundas e maravilhosas com os irmãos. Aí ele cita irmãos presbiterianos reformados. E, em palavras semelhantes, do outro lado, alguns irmãs presbiterianas dizem a mesma coisa. Do lado oposto a John Piper, como reformado presbiteriano, John Frame também quer dialogar com Batista. Mas nossas confissões, irmãos, nossas confissões falam um pouco diferente quando se trata do batismo dos nossos filhos. As confissões reformadas fala do batismo como algo importante. As nossas confissões vão dizer que o batismo é um assunto que não podemos ignorar. Para isso, nós temos aqui o Dia do Senhor 27. E nós temos essa pergunta, na qual pregaremos nessa manhã, se as crianças pequenas devem ou não ser batizadas. E qual é a resposta enfática do nosso catecismo? Sim. Sim, pois as crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança, pertencem à Igreja de Deus. O artigo 29 também da nossa confissão, quando ali lista as igrejas bíblicas, ou quando ele chama das igrejas fiéis, ele vai ensinar que o batismo da criança está inserido na marca da verdadeira igreja. E isso você pode ver detalhadamente o artigo 34 da Confissão Bélgica. Vai deixar claro que a administração do batismo realmente identifica a administração correta do batismo, né, quando batizamos os nossos filhos. Então, sendo assim, meus irmãos, nesta manhã eu vos prego a palavra de Deus sobre o seguinte tema. A promessa do santo batismo é para os crentes e seus filhos, reconhecendo que essa é uma doutrina importante para nós. Veremos 2 pontos. Primeiro, o fundamento bíblico para o batismo dos nossos filhos, ou para o batismo dos filhos dos crentes, porque se não tem fundamento bíblico, então não teria importância. E, em segundo lugar, a promessa bíblica dada no batismo dos filhos dos crentes. Então, em primeiro lugar, destaco o fundamento bíblico para o batismo dos filhos dos crentes. Posso dizer, meus irmãos, que às vezes é útil saber o que os outros acreditam para ter as nossas próprias crenças, para ter as nossas convicções aguçadas. Portanto, permita-me explicar brevemente o que pensam aquelas pessoas que rejeitam o batismo das crianças. E elas regularmente, preste atenção nisso, regularmente, elas apontam o seguinte: em primeiro lugar, elas dizem que o Novo Testamento une
estreitamente fé e batismo. E o versículo que eles citam com muita frequência é Marcos 16, 16, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Eles também costumam citar Atos 2, 38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Assim, a partir de texto como esses, os batistas concluem que primeiro vem o arrependimento, primeiro vem a fé, e é depois que vem o batismo. Em segundo lugar, eles apontam que nem um texto bíblico, isso é um argumento também usado, que nem um texto bíblico do Novo Testamento ordena que as crianças sejam batizadas. Isso podemos ver realmente nenhum texto. E eles também argumentam que onde as famílias foram batizadas, isso não inclui necessariamente que as crianças ali, e também aqueles que não acreditavam, eram batizados. Por exemplo, a resposta que Pipe dá à pergunta do Catecismo 74. Ele comenta essa pergunta no mesmo livro que eu citei. John Pipe ali concorda que o batismo realmente substituiu a circuncisão. Ele concorda com isso. Mas que aqueles que serão batizados hoje, ele diz, são os filhos espirituais de Abraão, citando o texto de Gálatas 3, 7. E assim ele diz: portanto, saibam que somente os filhos da fé são os filhos de Abraão. Ele cita realmente o texto. E, portanto, irmãos, John Pipe vai dizer que somente os de fé são os crentes e os membros da aliança. E somente os crentes podem ser batizados, nesse caso, os crentes adultos. Porém, meus irmãos, confessamos que a promessa do batismo da aliança não é apenas para os crentes, mas também para os seus filhos. É assim a confissão reformada. Confessamos também que não há fundamento bíblico para negarmos o batismo. Permita-me explicar um pouco mais. Nessa manhã, irmãos, nós lemos juntos Gálatas 3. Nesse capítulo que lemos, o apóstolo Paulo estava ali se opondo a quem? Aos judaizantes. Esses judaizantes, de acordo com o que vemos em Gálatas, ameaçavam o próprio fundamento da igreja. Os judaizantes, aqueles que Paulo estava combatendo, ensinava que para a pessoa se tornar um verdadeiro filho de Deus, a pessoa tinha que se tornar um judeu. A pessoa tinha que seguir as leis cerimoniais e, assim, cumprir todas as regras do Antigo Testamento. Eles ensinavam, eles não negavam o batismo, mas ensinavam que o batismo em Cristo não era suficiente para tornar-se um membro da aliança. Não era suficiente para se tornar um membro da igreja de Deus. E também não era suficiente para salvar, para a pessoa se salvar. A pessoa tinha que ser circuncidada e se tornar, assim, um judeu. Essa era a maneira de se tornar um filho de Abraão. Essa era a maneira de se tornar um herdeiro da promessa da aliança. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ensinou que isso não é verdade. Você não é salvo por guardar rigorosamente as leis do Antigo Testamento. Você não é salvo circuncidando-se e assim por diante. Mas você é salvo pela fé em Cristo. Então Paulo explicou que realmente isso não era algo novo.
Mesmo já no Antigo Testamento, ninguém era salvo por obra da lei, mas pela fé. E aí ele vai dizer, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quanto foste, Paulo diz, batizados em Cristo, já vos vestiste de Cristo. E aí ele vai dizer, já não há judeu, nem grego, já não há escravo, nem livre, já não há homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gênesis 17, irmãos, por exemplo, diz que Abraão foi circuncidado com a idade de 99 anos. Mas bem antes disso, Gênesis 15, nós lemos que Abraão, Gênesis 15, verso 6, nós lemos que Abraão creu no Senhor, e ali está dito que isso foi imputado como justiça. Foi seguido essa expressão de fé, que Deus faz uma aliança com Abraão. E é depois, né, dessa expressão de fé, dessa justificação, que vem o selo da aliança, nesse caso, a circuncisão. A circuncisão, portanto, né, como também ensina a fórmula do batismo, é que a circuncisão era um selo da aliança e um selo da justiça da fé. A mesma coisa é o batismo. Um selo da aliança e um selo da justiça da fé. E agora, irmãos, de maneira a tornar-se um filho de Abraão, nós também compartilhamos dessa mesma fé. Assim, meus irmãos, como Abraão creu na promessa de Deus, e ele foi declarado justo, nós também, que estamos aqui. Somos chamados, primeiramente, a crer nas promessas de Deus. E dessa forma, crendo nós nas promessas de Deus, desfrutamos destas bênçãos e desfrutamos dessas promessas. Então, em Gálatas 3, a pergunta era, como você? Esse seria o argumento que Paulo está tendo ali com aqueles irmãos. Como você se torna um filho de Abraão? Como você se torna um filho da aliança? Esse é o questionamento ali. Os judaizantes disseram, você se torna um filho de Abraão por meio da lei, por meio da circuncisão. Para se tornar um filho de Abraão, você tem que se tornar um judeu. Ele estava ensinando isso. Mas Paulo diz, não. Se você é um judeu ou se você é um grego, isso não importa. As promessas da aliança não são apenas para aqueles que são, Paulo está deixando claro, descendente físico de Abraão. Antes, porque Cristo, verdadeiramente, Paulo vai dizer, é a semente de Abraão. E é por meio de Cristo que a promessa veio, a promessa da aliança veio. E agora, por meio de Cristo, essa promessa da aliança se estende a todos aqueles que compartilham da fé de Abraão. E então Paulo conclui isso dizendo, porque todos, mais uma vez, verso 26 e 29, porque todos são filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos vestiste de Cristo. E aí, mais uma vez, não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo. Mas e agora, irmãos? E os filhos dos crentes? Eles também fazem parte da aliança e da congregação de Deus? Sim. Pois eles também estão na aliança. Porque Paulo está fazendo essa ligação. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com os crentes, devemos entender isso. Quando Deus estabeleceu a aliança com os crentes por meio de Cristo, Ele também estendeu as promessas da aliança aos filhos dos crentes. Vemos isso claramente no caso de Abraão. O capítulo 15 fala que Abraão creu e, portanto, foi declarado justo. E em Gênesis 17, o Senhor fez a aliança com Abraão. E ali o que acontece? Quando o Senhor fez a aliança com aquele que creu, não diz que foram todos
que creram, mas diz que ele creu, e Deus fez uma aliança. Quando Deus faz a aliança com Abraão, nessa aliança estavam incluídos toda a casa de Abraão. E isso fica muito claro em Gênesis 17, 7. Ali diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti e suas gerações, por aliança perpétua, para te ser por Deus, a ti e a tua descendência, depois de ti. Observe o texto, irmãos, aqui. O texto diz claramente que Deus estabeleceu a sua aliança eterna, não apenas com o crente Abraão, de Gênesis 15, que creu e foi justificado. Quando Deus agora vem e dá a circuncisão, ali fica claro que não é só o crente Abraão, mas toda a sua família. Foi Abraão quem creu. Foi Abraão quem acreditou. Mas a aliança que o Senhor estabeleceu com ele também se estendeu a seus filhos. De fato, irmãos, mesmo aqueles filhos, até mesmo aqueles filhos que não acreditaram e que depois rejeitaram a promessa da aliança, também foram incorporados na aliança. Esses filhos também receberam o sinal da aliança. Tanto Ismael, como também Esaú, receberam plenamente o sinal da aliança e receberam a promessa. Porém, tendo eles rejeitado as promessas da aliança, mas eles receberam. Não foi perguntado a eles se eles criam ou não. Eles eram descendentes de Abraão e eles receberam a aliança. Esse foi o padrão, irmãos, em todo o Antigo Testamento. Deus estabeleceu a sua aliança não apenas com os crentes adultos, mas também com os seus filhos. O Salmo 103, versículo 17, 18, nós cantamos esse salmo, ali diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, e sobre os que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. Então, no Antigo Testamento, os filhos de Israel eram claramente, irmãos, parte da aliança e eram claramente parte da congregação de Deus, da igreja de Deus. As promessas da aliança, irmãos, não eram apenas para os pais, mas também era para os seus descendentes. Podemos agora ver que esse princípio permanece também no Novo Testamento. Por exemplo, quando lemos o Cântico de Maria, lá em Lucas 1,50, Maria lhe diz: e a sua misericórdia estende-se de geração em geração aos que o temem. E no Pentecostes, Pedro disse a todo o povo, nesse caso, a todos os que ali se arrependeram, quando perguntaram o que faremos, Pedro disse: porque a promessa daqueles que estavam ali crentes, a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos quantos estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Atos 2:39. Assim, meus irmãos, como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, os filhos dos crentes permanecem sobre a autoridade dos pais. E esses filhos que estão sobre a autoridade dos pais são incluídos no pacto da graça. E é por isso que 1 Coríntios 7, versículo 14, chama os filhos dos crentes de santos. Ali é dito: porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido. Caso contrário, seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Eles são santos, identificando que esses filhos, mesmo nascendo de um pai crente, e ainda sendo uma mulher incrédula, ou uma mãe crente e um pai incrédulo, esse filho é santificado naquela pessoa crente. Esses filhos são santos. É por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele não fala ali só para os adultos. Ele dando instruções para os maridos, ele dando instruções para as esposas, como se comportar, como os maridos amar suas mulheres. No capítulo 6, versículo 1 e 13, ele fala aos filhos.
E ele diz para os filhos dos crentes, vós filhos, isso não é para os filhos dos ímpios, mas é para os filhos dos crentes que estão inseridos na aliança. Vós filhos, obedecei vossos pais, porque isto é mandamento. E ali ele cita a promessa que está nos mandamentos, para que te vá bem, né? Para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, irmãos, podemos ver que o Novo Testamento encaixa muito bem o ensino do Antigo Testamento, de que os filhos dos crentes estão inseridos na aliança, e por causa disso, eles também têm que receber o selo da aliança. Se no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. A história de Filipe, do carcereiro de Filipe, lá em Atos 16. Quando fazemos uma tradução, vamos dizer assim, uma tradução mais exata, de acordo com o texto grego, ali diz que toda a sua família, o texto diz assim, toda a sua família se alegrou, porque ele, se referindo ao carcereiro, porque ele acreditou em Deus. Percebe isso? Paulo pregou para ele, e o texto é claro em dizer, toda a sua família se alegrou, porque ele havia crido em Deus. Mas ali Deus, pelo que vemos no relato, Deus está agora estendendo a bênção para toda a sua casa, porque diz que toda a sua casa foi batizada juntamente com ele. Isso podemos afirmar claramente, que os pais e os filhos são inseridos na aliança. Sim, posso dizer que há uma conexão bastante estreita. Concordo com John Piper. Há uma conexão bastante estreita no Novo Testamento, concernente o batismo e a fé. Assim como havia uma conexão entre a circuncisão e a fé no Antigo Testamento. Por exemplo, nós não batizamos todas as crianças. Não é todas as crianças que a Igreja Reformada batiza. Não. As igrejas reformadas batizam os filhos dos pais crentes. Os filhos dos crentes é quem são batizados. E é por isso que antes mesmo de se batizar uma criança, perguntamos se eles confessam que a doutrina do Antigo e do Novo Testamento, resumida nas confissões, e que é ensinada nesta igreja cristã, é a doutrina completa da salvação. E é também, irmãos, por isso que os pais, antes mesmo de batizar seus filhos, são instruídos. E assim eles prometem agora a instruir seus filhos na verdade da palavra de Deus. Pois a promessa é feita também à criança. Em seu batismo, essa criança que recebeu o batismo, né, tem a ver uma ligação com a fé. Por quê? Porque à medida que essa criança cresce, essa criança é chamada a confessar sua fé e dizer sim, que as promessas também foram feitas para ela. E essa criança agora está dirigida, né, debaixo da promessa do Senhor de que ela é salva em Cristo. E para finalizar, irmãos, vou citar um segundo ponto, que é a promessa bíblica dada no batismo dos filhos, na aliança. Citei vários exemplos. Mas entenda uma coisa: quando uma criança é batizada, nós não estamos dizendo, irmãos, que essa criança nasceu de novo. Nós não estamos dizendo que naquela hora do batismo aquela criança foi regenerada. Não fazemos presunções de uma forma ou de outra sobre isso. Mas o que estamos dizendo é que quando essa criança foi batizada, ela recebe a promessa do Evangelho. E esta promessa é a promessa que Deus graciosamente nos concede: perdão dos pecados e a vida eterna
por causa do único sacrifício de Cristo. Isso é o que o Catecismo já explica anteriormente, quando vai falar do sacramento, no domingo 25, a resposta 66. Então, o que estamos ali fazendo é exatamente isso. Estamos confessando que Deus, graciosamente, está também concedendo àquela criança perdão dos pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo, porque o batismo tem essa finalidade, apontar para o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, como responderemos àqueles que dizem que somente os crentes podem ser batizados? Realmente, a Bíblia diz que somente aqueles que creem, né? Somente aqueles que creem foram batizados, forem batizados, serão salvos. E a Bíblia também vai dizer, arrependa-se e seja batizado. Mas nisso, irmãos, o Novo Testamento não exclui as crianças de serem batizadas. Em vez disso, irmãos, quando Deus traz um adulto para a aliança, pela fé, Ele também traz os seus filhos junto com eles. É por isso, como eu disse, Pedro vai citar, a promessa é para vós e para os vossos filhos. Então, assim, todos os filhos, todos os crentes em Abraão, são também herdeiros da promessa. E por meio do batismo, irmãos, o que podemos concluir é que, por meio do batismo, declaramos que os nossos filhos são também objeto especial da graça de Deus. Podemos acreditar que Deus também os separou. Deus não só nos chamou, Deus só não nos salvou, mas também Deus separou os nossos filhos para serem criados no Evangelho. A criança crente, dos pais crentes, é incorporada na igreja cristã em uma posição privilegiada. Essa criança que foi batizada, ela agora vai ser criada no Evangelho. Ela vai ser ensinada para compreender a promessa do Evangelho. Assim, meus irmãos, podemos concluir e dizer, os nossos filhos estão inseridos na aliança e os nossos filhos também a ele é dada a promessa da aliança. Assim, os nossos filhos são membros legítimos da aliança. Os nossos filhos são membros da igreja de Deus. E nós tratamos os nossos filhos como tal. Um pai crente trata o seu filho como crente. Um pai crente acredita que o seu filho tem direito na casa de Deus. Para isso, esse pai traz esse filho para a igreja. Assim, esse pai crente, como falei de início, esse pai crente, que é crente e que batizou o seu filho, ele ensina seu filho a orar. Ele ensina o seu filho a se dirigir a Deus como Pai Nosso. Ele ensina esse filho a cantar salmos e hino. Ele ensina. Ele canta com esse filho. Ele ensina esse filho a cantar salmos e hino. Ele ensina esse filho a louvar o Senhor. Ele educa esse filho no temor do Senhor. Ele chama esse filho constantemente para responder à fé. Dessa maneira, irmãos, os nossos filhos agora crescem dentro das bênçãos da aliança, dentro da promessa, mas também os nossos filhos, irmãos, crescem nas obrigações da aliança. Eles são chamados a amar a Deus de todo o coração. Então, irmãos, concluindo, as crianças também devem ser batizadas? Qual é a resposta? Sim. As promessas da aliança são dadas a eles, assim como são dadas aos adultos. Portanto, pelo batismo, eles devem ser enxertados na igreja cristã. Os nossos filhos devem ser distinguidos dos filhos dos incrédulos. A doutrina bíblica do batismo pactual é uma doutrina importante. É uma doutrina, irmãos, importante, de grandes consequências para a igreja e para os nossos filhos. Os filhos dos crentes são santificados em Cristo. Os filhos dos crentes são separados dos incrédulos. Os filhos dos crentes são herdeiros da promessa. Eles têm um privilégio incrível, irmãos. E esse é um chamado elevado para eles. Eles têm um sinal. Eles têm um selo seguro da redenção e do perdão dos pecados por meio do sangue de Cristo e do Espírito Santo. A eles também é prometido a mesma promessa que é prometida aos adultos. Finalizo. O Senhor estabeleceu sua aliança eterna, irmãos, com Abraão, declarando que ele seria o Deus de Abraão
mas ele também seria o Deus da descendência de Abraão para sempre. E ele, Deus, permanece firme na sua palavra falada a Abraão. As promessas da sua eterna aliança ainda também, irmãos, são dadas a nós e aos nossos filhos hoje. Por isso, meus amados irmãos, recebamos essa promessa com fé. E vivamos, irmãos, de acordo com elas, para o louvor e para a glória do nosso bom Deus. Amém.